celular desligou do nada, sozinho. Mas só voltou a funcionar, não entendi o que aconteceu. Deixa eu mandar um aviãozinho para a Romilda, para a gente voltar a conversar. Que loucura. Vamos lá. Romilda, vamos voltar. Ligou sozinho. Romilda, meu Travou. celular desligou sozinho. Ah, então, aí eu saí porque ficou parado. Eu falei, eu vou entrar novamente. Ela me chama. Não, mas aí foi aqui que desligou sozinho meu celular, não sei o que aconteceu. Aham. Mas enfim, retomando, né? Perdemos a primeira parte da aula gravada, porque o celular desliga e não fica salvo. É, Mas, perdemos quase todo mundo aí. O pessoal cansou. não, mas as pessoas Achou que vão tinha acabado. voltando. Não, mas elas vão Uhum. voltando também, porque interrompemos no meio, né? Vamos mandar uns É, o que eu aviãozinhos de tava, novo. a gente estava falando sobre a herança genética, né? A Isso, genética da doença. Não herdei, graças a isso. Deus. Eu tô livre, mas Mas Deus me livra de muitas coisas. Mas o que eu acho também que é importante, eu dei o exemplo Hum, da genética da doença, mas com o intuito hum. de fazer uma analogia com a herança energética do dinheiro. Sim, Porque, por sim, exemplo, se você fala para os seus ancestrais: olha, eu honro todas as dificuldades que vocês passaram, agradeço por todas as batalhas que vocês venceram e tudo mais, sim, sim, mas isso foi um aprendizado de vocês e eu não quero mais isso na minha vida. Gratidão sim. imensa por tudo, eu reconheço e honro, mas agora a história é outra. A partir de agora, Uhum. eu sigo um outro caminho, com mais leveza, com mais abundância, e aí vai Hum, tratando e liberando essa herança energética da escassez, né, da sim, dificuldade, do mesmo sim, jeito que faz com a doença física, percebe? sei, sei. Porque do mesmo jeito que a gente acaba herdando coisas que têm uma explicação genética, como um DNA, por exemplo, né? Uma doença Sim. que vem através do DNA. E no meu caso Aham. não era, né? Porque se fosse, eu já Não, teria outros. você já teria tido mais problemas na pele. É realmente essa Exatamente. questão do DNA, ele pesa, né? Mas essa consciência hoje é bem melhor que antes, né? Hoje as pessoas têm consciência. Eu não devo herdar uma genética ruim, eu não devo herdar, e ele faz um trabalho e consegue. Mas há alguns anos atrás, não. Por exemplo, eu tenho 8 irmãos, tem uns que ri muito da minha cara. Dessa questão Ah, aí da normal, né? Normal. da genética, né? Do DNA, de heranças, de várias coisas, né? Então, hoje modificou, é uma consciência bem leve, né? Uma consciência que todos estão procurando melhorar. Mas Sim. no meu tempo, e aí aonde que o financeiro pegou? Para mim pegou, mas graças a Deus, não, eu não tenho que reclamar nessa questão, ó, você vê, eu tenho 21 anos no mesmo local de salão, eu tenho, né, o meu trabalho, meu carro, minha vida, meus filhos, eu consegui passar para os meus filhos uma positividade, que os dois têm faculdade, trabalho, os dois ganham bem. Começou, tô ganhando um pouco. Não, filho, vai em frente, que você consegue outras coisas. E vai fazendo várias coisas que você vai conseguindo e tal. Então bem, eu consegui passar isso, essa confiança para eles. Você já Lógico que eles passou não com mais leveza, né? Muita, bastante.
aprenderam muito sobre isso. Fazer o que gosta, né, para poder ganhar dinheiro, porque esse talento, a questão de ganhar dinheiro é fazer o que gosta, né? Trabalhar com amor é fazer o que gosta, né? Eu tenho essa frase aí da época das 7 leis, né? Tudo, quando você trabalha com amor, o tempo passa, as horas passam e você não vê. E aí eu Exatamente. acredito mesmo, quando você vai fazer determinada coisa que a hora passa, você não vê, é o amor trabalhando ali no momento, né? O tempo Fortemente. todo, né? A Nicéia tá dando boa Isso. noite pra gente. Boa noite, querida Nicéia. Já falamos de Boa você por noite. aqui hoje. A gente hoje está no seu lugar. Já falamos de você por Ai, aqui. ai, ai. Sempre A presente, Liceia Nicéia. ensina muita gente. Ela é um amor, a Liceia. Nossa, É, sem muito dúvida, dinheiro um que ser pode. diferenciado, assim, de muita luz. O trabalho dela é incrível. Ela é o farol, como diz a Tami, né? Eu sempre Aham, lembro do farol da Barra, do farol da Barra, do farol da mãe, né? Salvador tem muito farol de muitas mães, muitas Maria, né? E a Liceia é é. esse farolzão É aqui em Santo um. André, né? Não tem como. Nossa, na vida de muita gente, sem dúvida nenhuma. A Nicéia é um farol na É. vida de muita gente. Uhum. Mas eu não sei se você já fez esse trabalho de honrar e encerrar o ciclo energético. Não, não fiz ainda. Eu Esse trabalho acho, aí de fechar o ciclo, não. eu acho que vale a pena. Não é uma coisa que você faz um dia e resolve, se faz por um tempo. Mas eu estava conversando hoje com uma pessoa que eu atendi, né? À medida que você traz essa informação para a sua consciência, você já deu o primeiro passo da cura. E querendo ou Sim, não, o financeiro é uma coisa que a gente tem que curar sempre, né? Nós, como é. brasileiros, assim, na maioria dos casos, viemos de famílias com dificuldades financeiras, que não tinham grandes bens, não tinham Bastante, né? abundâncias e tudo mais. Então, isso é É, uma coisa que tem que ser sempre muito bem trabalhada. E quando você traz para a consciência, olha, todo esse sofrimento financeiro que os meus ancestrais tiveram, ele não sei. precisa ser meu. Eu entendo, Hum. eu honro, eu agradeço, mas agora o meu caminho é outro. Meu caminho é Tem que mais encerrar. leve. Tem que encerrar o ciclo. A Érica hoje está muito holística, ela não está falando tanto de finanças, mas não é. É porque se você Nossa, não é traz. verdade. Eu pensei que você Mas, ia me dar um link aí, uma planilha. mas é que assim, o que adianta eu te dar uma planilha se a gente entrou para uma conversa muito mais de consciência e que pode, no fundo, ajudar tantas outras pessoas? E eu odeio planilha. Elas são necessárias. Acho Não. melhor romper essa crença com as planilhas também. Eu não gosto de planilha, não sou fã de livro caixa. Eu sou fã, assim, de ter um valor X e gastar quando eu preciso, entendeu? É aquela frase que eu falei para você que eu trabalhei muitos anos com aquela frase, eu sei o quanto eu gasto, eu não sei o quanto eu ganho. Deu bastante trabalho para mim. Porque quando eu olhava no livro, assim, que eu tinha que marcar no final do dia, eu marcava, mas eu marcava muito rápido e algumas coisas eu sempre deixava. Porque eu achava que Pois, não era necessário, entendeu? mas é extremamente necessário. E só é É, chato, e só não tem sentido, e aí agora eu vou te contar um segredo. Só é chato fazer esses controles e alimentar essas informações todas, porque no é, fundo a gente não aprendeu a analisar essa informação. Anotar só por sim, registrar não tem sentido nenhum. É perda de é tempo verdade. realmente. Mas você É, tem. Mas para conseguir analisar, você precisa passar pelo passo de anotar. Senão você não tem o que analisar. sim, Mas quando você anota e consegue dali tirar uma análise, tirar um resultado, a partir daquela informação, traçar uma estratégia
de tomada de decisão, de descobrir qual é o ponto mais frágil no seu dinheiro, qual é o ponto mais forte, e a partir dali E tomar decisões conscientes para melhorar o seu resultado, você vai ficar apaixonado pelo negócio. Não tem como não gostar. Aquilo porque passa eu a ser penso, fundamental. se eu não trabalhei, eu não ganhei, eu não tenho como anotar. Então eu vou trabalhar primeiro. Essa talvez é a minha coisa, né? Não, primeiro eu tenho que trabalhar e ter para anotar. Então, mas Mas eu não ligo. se você trabalhou ontem, você tem o que anotar hoje. Se você trabalhou Sim, hoje, amanhã você vai ter o que anotar. E se você com anotar certeza. todo dia, não acumula. Porque se você deixa passar 15, 20 dias de trabalho para poder fazer a anotação, gente, você vai pegar ódio do negócio. Porque é muita coisa para você lançar. Você não vai Você não lembrar de lembra. tudo, vai passar Sim, muita coisa. E aí você vai chegar num relatório que não está com a informação verdadeira. E aí sim, sim. isso não vai te dar poder de análise nenhum. Uhum. Só que se você anota hoje todas as informações do que você atendeu ontem, você vai anotar um volume menor. Se amanhã você anotar o que você trabalhou hoje, vai ser um volume pequeno. E aí você já tem 2 dias de anotação. Isso não vai te Tá, cansar. Daqui a um tá tempo, bom, então. você tem informação suficiente para fazer a E- análise. E aí é a Então conta partir esse da segredo. análise que fica bacana, que o negócio fica interessante. Interessante. Então conta o segredo aí, porque eu já mudei, já Não, o mudei de ideia. segredo é você perder a crença de que fazer esse controle é chato. Não é. Ele é Tá, rápido se ele for feito diariamente da maneira correta. Você vai fazer ele sim, muito rápido. E a partir de um período de informações lá, de dados acumulados, você consegue extrair informação, analisar aquele número. E aí ele vai sei. deixar de ser chato. Eu tenho Entendi. certeza que quando você tem algum processo aí no cabelo que você acha que é chato, que se você pudesse você não fazia. Mas se você não Sim, com fizer, certeza. impacta no resultado final. É. Então, tem coisas que não são tão legais, mas que vão ter um impacto no resultado final se você não fizer. Preencher a planilha é uma delas. Nossa, bastante chato. Não Mas é, assim, não o é. resultado final é o números, né? O que conta é números. É, O, é bom você o, saber que no final do mês você teve um lucro tal, né? eu Que não sei sobrou. se você assistiu a live que eu fiz ontem, que eu recebi eu fiz um questionário para umas pessoas que eu tenho um e-mail, né, para minha lista de e-mail, e uma das respostas me chamou muita atenção, que a maior dificuldade da pessoa é que ela tem pouca receita e muita despesa. Uhum, Aí, como é que ela sabe que ela tem pouca receita e muita despesa se ela não faz controle nenhum? Ela sabe por causa da cabeça dela? E aí, de repente, a hora que ela põe no papel, pode uhum. ser que ela descubra que não é que ela tem pouca receita, é que ela cobra errado. Ela trabalha muito, Sei. mas ela cobra pouco. Você não cobrava R$ 15 a Sim, não. massagem? Na época Você é. pode atender cliente das 8 da manhã às 10 da noite, que você vai ter dinheiro, mas não vai ter o suficiente para pagar as contas, porque você está pagando para trabalhar. Isso era há 20 anos atrás, mas era Não, pouco. Era pouco. sim. E Digamos que assim, hoje fosse cobrar 150, era pouco. É pouco também, por uma é drenagem, né? pouco. Sim, sem dúvida, é muito trabalho para pouco dinheiro. E aí, assim, Sim, você sabe que você tem pouca receita, muita despesa, mas por que que isso está acontecendo? É aí que está a chave. Se você não entende o porquê acontece, você não consegue resolver. uhum, E aí, sim, se você tá atendendo cobrando o preço errado, por exemplo, e acha que a solução do seu problema é atender mais, e aí você tem a grande ideia de fazer uma promoção, então você vai cobrar menos do que você já cobra,
você vai Sim. continuar sem dinheiro. Você vai trabalhar mais, mas vai ganhar menos do que já era e não vai É, resolver. ganha pouco. Não, não tem como fazer promoção, né? Não tem como. Então, mas se você não faz os controles, como é que você vai ter certeza que esse é o caminho? Uhum. Como é que você vai É verdade. identificar qual é a despesa que está matando o seu negócio, por exemplo? Sei. Você está gastando muito com o quê? O que você precisa reduzir? Porque, olha, a nossa mente é tão sacana com a gente que muitas vezes ela faz você achar que o problema é um e na verdade é outro, que você nem se deu conta. De repente Entendi. você acha que você está gastando muito, por exemplo, comprando determinada marca de shampoo. Sei lá, eu Sei. estou dando um exemplo aqui que pode ser ridículo, tá? E na Sei. verdade, o que você está fazendo é que você está consumindo muito hidratante. Ou comprando de Entendi. uma marca que é mais cara. E você nem tinha Uhum. pensado no hidratante, porque seu foco é o consumo do shampoo. Sei. Entendeu? Entendi. Se você É não faz realmente. essas anotações, você não consegue descobrir. Vai ficar tudo no que sua mente acha que é. E pode não ser a verdade. Uhum. É, você acaba encontrando uma desculpa mesmo. Esse É, mês foi assim, foi por tal coisa, né? Tá, é, não deu certo porque faltou isso. E a gente sabe exatamente. exatamente o que faltou. É muita receita, pouca receita e muita despesa, né? Muita despesa. Mas por que isso está acontecendo? Existe uma série de fatores que pode levar a isso. Se você não descobrir qual Sei. deles é, você não consegue resolver. Lembra que a gente É estava todo. falando que o primeiro passo da cura é a consciência? Se você não tem Lembro, é a consciência, consciência. consciência e agora do ponto de vista financeiro, a consciência é trazer para a planilha, trazer para o controle. Se você não Uhum. traz os números para o controle, você continua na mente e não vai ter certeza do que acontece. Fica muito na cabeça essa questão de financeiro. Hoje tem o celular, né, que ajuda bastante essa questão do controle. A maquininha, você tem um controle na própria conta, né, que caiu tanto, entrou tanto em dinheiro, entendeu? Foi débito, crédito, hoje você tem mais controle. Mas antigamente que eu trabalhava com cheque, realmente, eu perdi muito. Pois é, Cheque, nossa, foi uma coisa assim que me deu bastante prejuízo. eu E imagino, eu porque realmente não era de anotar, não. Ai, meu Deus, eu fazia cada confusão, guardava o cheque, esquecia. a pessoa não Aí cobrava, a pessoa não pagava, e assim vai, outro né? pagava, outro pagava. Nossa, eu trabalhava bastante, mas realmente. Aí eu comecei a olhar isso. Falei, não, eu tenho que ter uma maquininha, tem que ter um controle, tem que ter isso, tem que cobrar assim, assado. Começou a entrar melhor, porque antes com o cheque estava muito complicado. Então, Estava mas tendo aí muito prejuízo. a gente falou de vários controles de receita, de entrada. E os controles do Sei. que sai? A Ah, maquininha não não tinha. controla o que você pagou. Ah, meu, se eu for falar para você o controle do que saía até meus filhos terminar a faculdade, assim, eu não parava para pensar. Eu só trabalhava e pagava, porque eu tinha muita despesa. Faculdade, colégio, curso meu, eu sempre investi em mim. Aluguel, água, luz, telefone, despesa, viagem. Eu trabalhava e deixava o negócio rolar. O Rolar. importante era eu pagar. Eu pagava, mesmo que aí chegava uma hora que estava vermelho o negócio. Estava no vermelho. Aí eu começava a refazer de novo, porque entrava, né? Aí cobria a conta e vai. Nossa, foi uma fase assim, quando o Rafael e a Letícia estavam estudando, colégio, faculdade, realmente, as finanças minhas, acho que estava igual do Bolsonaro. Só não tinha corrupção.
Olha, tava pior que a do presidente. Não tinha jeito, mas eu dava conta. E chegava no final do ano, ainda juntava, pegava, ainda tinha que arrumar dinheiro para viajar. Ainda viajava em janeiro ainda. Aí às vezes eu ia para praia. Nossa, nossa. Se eu falar para você, eu já ganhei muito dinheiro. Mas o importante hoje é que eles estão estudados, né? Já terminou a faculdade. Hoje eu consigo olhar para essa questão de trabalhar menos e ganhar mais. E E ganhar essa mais. frase de faça pouco e realize muito vive sempre na minha cabeça. Porque quando o meu filho, ele pagou a faculdade dele, tudo, uma parte, mas quando a Letícia estava na faculdade, o Rafael estava no Pentágono, então era a faculdade, um colégio que era o preço da faculdade. Aí eu tinha as finanças, trabalho de casa e era finanças do salão, de casa. Eu sempre gastei comigo. Eu acho Uhum. que quando eu quero um negócio, eu sempre que eu queria, para mim eu queria um curso, eu ia fazer. Independente se eu tinha dinheiro ou não, eu ia, porque era investir em mim. Porque eu gostava daquilo, eu ia fazer. Então eu trabalhava sempre muito, trabalhava bastante mesmo. Eu não trabalhava pouco, não. Às vezes era meia-noite, 1 hora da manhã, eu estava aqui fazendo serviço de casa, trabalhando. Né? O Marcos trabalhava à noite, eu ficava até tarde. No outro dia eu levantava, trabalhava, eu estava ficando desgastada. E aí foi que mudou depois que a Letícia casou e o Rafa terminou a faculdade. Aí foi. Agora hoje eu ainda trabalho para guardar dinheiro para ajudar ele, porque ele vai casar e tal, e eu preciso devolver esse dinheiro da faculdade que ele não que ele pagou. Eu penso isso ainda, né? Me ajudar ele porque ele, né, parece que ele tem esse sentimento que eu não ajudei ele na faculdade. E olha que eu ainda ajudei muito, porque ele tinha casa, roupa lavada, comida. Sim. Até o remédio eu compro para ele, entendeu? Muita Ah, coisa. E eu continuo ajudando, só que para ele ainda é pouco isso que eu faço, né? E os filhos é sempre pouco. Agora, hoje eu consigo, depois da pandemia, eu consegui parar mais ainda para olhar para mim, trabalhar menos e ver o quanto eu ganho, né? Não ver só o quanto eu gasto. Aí eu fui vendo que eu era um trator, assim, trabalhando, né? Na questão de trabalhar e fazer as coisas. Então, quer dizer que eu ganhei dinheiro. Eu fiz sim, muita coisa. Mas só que se eu for parar hoje para pensar, eu não marquei nada, não. E eu ainda foi consegui, fazendo. eu ainda consegui investir. Eu ainda consegui investir. Eu consegui comprar eu consegui pagar a prestação de um terreno Ah, que que tá lá, bom. que é investimento. Foi investimento. Um investimento suado, com juro, mas eu paguei. Aí no final, agora eu consegui quitar, né? Com a ajuda da minha mãe, graças a Deus, né? Com coisas da minha mãe que ela deixou. Não é a herança, assim, ela é uma coisa muito bem-vinda, muito grata, mas ao mesmo tempo é um dinheiro que dói. Engraçado, doeu muito em mim e a questão de trabalhar, ganhar dinheiro e nem marcar e fazer por nada nunca doeu. Mas o dinheiro que eu Olha, recebi, eu sou muito grata, ajudou muito, mas doeu. Aí eu quitei, então, nesses 21 anos aí de trabalho, de luta, eu tenho bastante. Eu juntei bastante, você pagou entendeu? Mas eu poderia, bastante. paguei muito, muito, muito. Eu poderia ter tido muito mais. Quando eu quero comprar um carro também, eu entro naquele embalo. Não, eu vou trocar, eu quero um carro. Aí eu começo a focar naquilo. Uhum. Aí começa a acontecer. Mas se todo mundo fosse igual a mim, ele poderia até não ter dinheiro, mas ele ia conseguir bastante coisas também, né? Porque eu não me preocupo com o dinheiro. Você não sei se você vai entender. Nunca me preocupei porque eu sei que na hora que eu precisar do dinheiro eu vou ter. É Sim. difícil entender isso. Hoje eu pensei nisso. Falei, nossa, nunca me preocupei com a questão financeira, com a questão do dinheiro. Sempre tive. Eu sempre tive. Porque você sabe que se você trabalhar, você consegue e pronto. Sim, eu penso nisso. Porque com o trabalho você consegue. Com o estudo, com o crescimento, com a sabedoria. Porque, meu, eu acho que tudo que eu tenho hoje tem a ver com a minha sabedoria.
Não tem a ver Sim. com aquela coisa que eu vejo muita gente guardando muito, sabe? Ah, não, Eu mas aí vi é hoje, mesquinhez, né? e daí já fica aquela coisa mesquinha. É, eu vi uma senhora hoje que ela tem dinheiro e eu já vi ela não comprar ovo de Páscoa porque ela achou que era muito caro e não levou para os netos. E eu era pobre, sem dinheiro, né? Salariada ali, trabalhando como cabeleireira. E eu fui lá, comprei ovo de Páscoa. Eu fiquei olhando e falei, não, o dinheiro é para ser usado. E eu Sim, sempre ensinei isso para os meus filhos desde pequeno. Filho, não fica sem comer um doce, sem comer um lanche na escola para poder guardar dinheiro. Quando a mãe dá o dinheiro para você, você vai usar para o seu benefício. Porque o dinheiro ele tem que ser circulado. E eles aprenderam sim. isso comigo. Aí eles compravam o lanche, às vezes tinha R$ 10 no bolso, às vezes queria guardar para outras coisas, mas eles lembravam da frase, ia lá, comia o lanche, gastava o dinheiro, porque eles sabiam que amanhã ou depois eles iam ter de novo. É lógico, a mãe ia dar de novo, né? Mas eles aprenderam a circular o dinheiro, porque o dinheiro ele precisa ser circulado. Sim, é uma energia que Independente, precisa fluir, é, sem dúvida. independente da questão financeira hoje, né? Que a pessoa, hoje, a gente precisa economizar, mas você precisa circular o dinheiro. Eu sei de gente que tem muito dinheiro na poupança e às vezes ele sofre até um assalto por conta disso, mas ele não gasta o dinheiro, Pois é. entendeu? Não, Eu aí, acho que tem que ter uma quantia certa, um dinheiro para você precisar numa necessidade, numa emergência. Você tem que ter o seu trabalho dia a dia, você tem que comer, o dinheiro tem que circular. sim, o Se dinheiro é uma ele não energia que circula, precisa fluir, sem dúvida é. nenhuma. Eu acho que comigo funciona assim, por isso que eu acho que nunca falta. E eu ensinei eles a circular. Ensinei meu genro, por exemplo, que também vivia passando, ensinei ele a guardar, ensinei ele a economizar. E também ele tem que, e o dinheiro tem que circular. Você não pode gastar tudo, mas também você não pode mesquinhar, tem que ter amor ali. Na Exatamente. alimentação, tem que ter o amor no dinheiro. Né? Na hora de você usar aquele dinheiro, tem que ser abençoado. Eu penso dessa forma. E quando eu dou para alguém, eu dou de coração. Eu não penso naquele dinheiro depois. Eu Uhum. acho que foi assim. E a gente aprendeu, eu aprendi dessa forma, vendo os erros dos outros, tentando corrigir o meu erro e tentando melhorar para mim poder ter. Mas eu sei que rica, não, essa riqueza, essa questão de riqueza, de juntar bens, que eu vejo que as pessoas hoje se preocupam com os valores materiais, em juntar bens, em comprar o melhor apartamento, em ter a melhor isso. É bom, mas não é tão necessário quanto para você ver aí que a situação das crianças, das pessoas estão passando necessidade, né? Sim. Tanta gente ajudando e um outro com tanto. Eu acho que o povo brasileiro ele deveria não dar mais importância para nada relacionado a dinheiro, a política, a poder, entendeu? Ele deveria fazer para si, cada um fazer para ele mesmo, sabe? Não dar importância porque o presidente fala, porque a TV fala, porque o povo fala, porque isso está acabando com o nosso coração. Porque todo Exatamente. dia você vê a mídia falando de roubo, de corrupção, e a gente vê a saúde na miséria, você vê as pessoas na miséria, e o dinheiro, mas falando muito mais forte do que tudo isso. Eu fico triste de Eu, pensar que nós temos uma riqueza muito grande, porque se eu sou uma pessoa que não me preocupo tanto com marcar tudo, detalhe por detalhe do que eu faço, e eu estou vivendo bem, eu estou sobrevivendo, é lógico, eu quero aprender com você, porque eu sei que a finança faz parte. Eu acho que o povo brasileiro deveria ver isso, não dá importância tanto para o que é o dinheiro hoje, mas aonde deve ser colocado o dinheiro. sim, sem dúvida. Todo esse dinheiro que fala em dólar, que o cara quer ganhar US$ 1 por uma vacina, ele quer ganhar US$ 1 por tal coisa, meu, é muita mesquinharia. Eu acho que o dinheiro perdeu valor. Porque as pessoas não vivem mais por viver, eles estão vivendo
pensando somente no dinheiro, e é um valor que não existe, Ô, Romildo, as porque ele vai pessoas estão acabar. perdendo o valor. As É, pessoas então as estão pessoas perdendo o perdem o valor. valor. Que a partir do momento que você vê um ser humano jogado na sarjeta, você vê pessoas que não têm onde morar, você vê pessoas assaltando, aí você vê que o dinheiro não é nada. Então, para mim, chega num momento que eu falo, não, o dinheiro não é nada. Se eu tiver para mim um trabalho para mim me sustentar minha família, poder oferecer o melhor, por exemplo, para minha neta, né? Para os meus amigos, você ter um dinheiro para sentar e comer, conversar. Então, naquele momento eu não me preocupo mais com o dinheiro. Então, eu penso dessa forma. Talvez se eu tivesse uma outra Romilda do meu lado, que ela fosse um caixinha eletrônico mais seguro, teria sido melhor para mim. Mas não, eu tentei mostrar para os meus filhos e para as pessoas que vivem comigo que o dinheiro precisa circular. E Sim, se todos nós pensássemos dessa forma, o dinheiro circulasse, o país não estava do jeito que está, eu acho que né? um aprendizado que você tem que é muito importante, que você está compartilhando muito bem aqui, é a questão de você não ser usada pelo dinheiro. Você usa o Sim, dinheiro, não é o dinheiro que te usa. Isso é, isso, isso é de extrema importância, isso é valiosíssimo. Se todo mundo tivesse essa consciência, muito, eu não muito. tenho dúvida que o nosso mundo seria melhor, não só o país, o planeta seria um lugar melhor, porque as pessoas É, não deixariam mais ser usadas pelo dinheiro. Isso faz toda a sim. diferença. E hoje a maioria das pessoas são usadas pelo dinheiro. As pessoas estão caladas porque a única coisa que elas precisam hoje é de uma vacina. Se as pessoas soubessem que não precisa, né? Não, se eu não quero mais vacina, o que iria acontecer? Ninguém mais vai tomar, o que vai acontecer? Político, filha da mãe, vai ficar na corrupção lá, vai comer o dinheiro dele. Entendeu? Então, se você precisa, você pode viver sem o dinheiro, né? Sim, Ou, se você for pensar, não, porque a gente está na mão da energia elétrica, da água, de tudo. Mas se você não precisar disso, como você vê muita gente que não precisa, ele não precisa da vacina. Ele não precisa desse mísero dinheirinho que vem causando na população toda. Igual, por exemplo, as pessoas precisam cortar o cabelo, precisa de um tratamento. Só que ele precisa fazer tudo isso particular, né? Ele precisa ter dinheiro para isso, né? uhum. Ele precisa fazer uma terapia hoje, quando falar, eu tenho que fazer. Ah, mas terapia é É caro. caro. Não é caro perto do que o brasileiro ganha, meu. Então, se o ser humano, um assalariado, por exemplo, ele não pode fazer terapia. Ele faz, né? Eu sei de pessoas que ganham 1.000 e poucos reais, ele quer fazer uma terapia, não consegue. Aí ele vai lá no SUS, aí ele vive, ele muda a cabeça, porque ele passa a viver aquele meio ali. Ele vê que é muito pobre, que é muito difícil. Aí, para ele ganhar uma dipirona e um bicarbonato de sódio, um soro fisiológico lá no posto, é maravilha. Porque ele não vai precisar comprar. Pensa bem quanto que esse ser precisa para melhorar a saúde dele. De muita coisa, ele não precisa de Sim, pouco. Então, realmente o dinheiro para mim tem hora que eu paro para pensar, ele é para circular mesmo, para ser usado, e a gente precisa ganhar mais, né? Todos nós precisamos ganhar mais. Mas ao mesmo tempo a gente não vai poder pensar no dinheiro, eu acho que a gente tem né? que pensar no dinheiro, Romilda, como um instrumento, como uma ferramenta, como um caminho, e não É. necessariamente como um objetivo final. E não se paralisar porque de repente você está sem o dinheiro para fazer o que você quer. A partir do momento que a gente concentra no objetivo e não nos passos que eu preciso fazer para nos passos não, mas nas ferramentas que eu preciso para conquistar aquele objetivo, o dinheiro vai surgindo porque você começa a pensar em soluções.
Você não foca no sim, problema, no fato de você não ter. sim. Porque na maioria das vezes a gente não tem dinheiro para fazer tudo o que gostaria. Que para Ah, com uma certeza. pessoa. Mas para uma pessoa, de repente, fazer o que ela gostaria, é um assalariado comer uma pizza melhor, por exemplo. Ele não É, tem para fazer aquilo. Para uma outra pessoa, pode ser fazer uma viagem de um é cruzeiro. muito pouco, né? É, você vê que a pessoa, eles se contentam com um pouco, né? Sim, Eu sei que se eu tivesse mais dinheiro, eu iria fazer muito mais coisa, né? Muito mais. É, ajudar muito mais gente, né? Eu ia poder mostrar para determinadas pessoas muito outras coisas, né, que faz parte da vida que a pessoa não consegue enxergar, porque ele está limitado naquele salário ali, né? sim. Porque depende de cada um, né? O mundo tá aí para as pessoas viver, para as pessoas aprenderem tudo, e depende de cada um. É lógico que quando você tem dinheiro, você vai, por exemplo, se eu tivesse hoje, eu iria fazer uma viagem para fora do país, eu ia conhecer muito outros lugares diferentes, né? Sim. Mas até então, não. Ainda falei pro meu marido esse dia, falei, nossa, eu só conheci pessoas que me enfiou dentro de casa. Ah, Ele deu risada. Ah, eu não fui conhecer nem o Pico do Jaraguá ainda, meu Deus do céu. oh, não Aí eu precisa falei, de muita nossa, coisa, hein, eu para conhecer o pico do Jaraguá. tem que estar falando sobre isso. Ah, ninguém me levou lá, não. Eu vou ter que ir porque eu não conheço o Pico do Jaraguá. Né? Brincando. Eu Aham. ainda te zoei com ele, porque ele poderia ter me levado, né? Fala assim, Sim. essa questão de romance, de amor, não sei se é, se é assim tão, né, tão romântico, tão fácil, será? Pô, puto, mas nem para conhecer. Então você quer fazer viagens diferentes, quer conhecer coisas diferentes. Isso instiga quando você tem dinheiro. Eu sei que tem pessoas que quando tem dinheiro e ele já muda, ele fica diferente, ele fica chato, ele acha que ele tem que acompanhar a moda, Mas ele aí tem que são ser pessoas igual. que não É são as pessoas diferente. que usam o dinheiro, são as pessoas que são usadas pelo dinheiro. Então eu não sou usada pelo dinheiro. Mas não é Graças a Deus. porque, graças a Deus, É. você não deixa o dinheiro te usar, que você não pode trabalhar uma inteligência financeira para melhorar. Sim, sim, eu Entende que entendo uma isso. coisa não tem relação com a outra? Você Não, pode não tem. desenvolver um aprendizado de uma inteligência financeira. Ó, vem Sim. viajar para Ribeirão, o André tá falando. É o cateto. Não, para Ribeirão eu já vou, para Ribeirão eu já vou bastante. Verdade, Mas a gente aprende muito com as viagens também feitas para o interior, porque as pessoas lá também, elas têm um direcionamento, têm um trabalho diferente, às vezes a é gente uma fica olhando e fala, nossa, filosofia de vida é uma diferente filosofia de vida no interior. diferente. Sim, muito bacana essa questão aí de. Eu observo muito porque, por exemplo, a pessoa ela é feliz trabalhando em determinadas coisas e ganhando um valor X, né? Sim, Às vezes eu sem olho dúvida. uma operadora de caixa no mercado e ela tá ali feliz trabalhando, ganhando seu salário, tudo. Aí eu penso, meu, quanto será que ela ganha? Né? Eu pensei nisso hoje. Ela está feliz, porque graças a Deus, como diz a Bíblia, graças ao bom Deus, ela tem um emprego hoje, né? E de Ela tem um repente salário. ela é feliz sendo caixa de supermercado. Mas, meu, se você der uma aberturinha de consciência para ela, ela vai longe. Não vai Vai, ficar ali, não, não não vai ficar. fica. Mas para a consciência que ela tem hoje, para a vida que ela tem, ela gosta do que ela faz, para ela tá perfeito, ela é feliz. Sim, essa questão de ser feliz é muito individual, né? Muito individual. E eu acho que cada Exatamente. ser tem que ser feliz por ele mesmo, ali dentro do objetivo dele, né? Tem que ser feliz. Por exemplo, eu sou muito feliz com o que eu tenho, com o que eu sou, com as pessoas que vivem ao meu lado.
com o meu trabalho, conhecimento, com a confiança que as pessoas têm no meu trabalho, com as confiança em mim também, porque eu sou muito honesta com o que eu falo, com o que eu sou. Eu não vou falar, enganar uma pessoa, eu falo a verdade. Até na questão da doença, eu falo a verdade às vezes para a Sim, pessoa, na questão da... A gente tem que ser muito verdadeira no que faz. Mas ao muito mesmo tempo realista. tem esse lado triste da gente ver o país nessa situação. Então, entendeu? Olha, O eu vou te... universo em geral, né? Então agora tem que deixar do lado, porque essa questão do universal não tem como resolver agora. Mas Não, mas às eu vezes a acho gente que fica triste. se cada um trabalhar o seu mundo interior, o mundo no geral vai melhorando. Porque as pessoas vão se desconectando Isso. e aí vai melhorando. Eu vou te contar uma coisa, eu não tenho TV, Hum, TV no sentido de assistir TV aberta, nem tenho assinatura de TV a cabo na minha casa, sei lá, acho que tem uns 3 anos. O meu marido sei. zoa com a minha cara porque ele diz que eu vivo no fantástico mundo da Érica. Porque eu não sei das notícias. Se eu for, É verdade. eu não posso discutir política nem assuntos de atualidade com ninguém que Não, é fogem, verdade. que Do fogem dos financeiro. assuntos, não, que fogem dos assuntos que me interessam, que é desenvolvimento pessoal, que são as terapias, que é o financeiro. Eu não Sim, fico me conectando com as notícias que a mídia tenta empurrar para a gente goela abaixo, porque eu acho que no sim. fundo, e aí pode ser que as pessoas discordem de mim e tudo bem com isso, não tem coisa. O que, que eu posso fazer de concreto e imediato que mude aquela situação? No meu ponto Sim, de vista, nada. Então a única coisa que eu posso fazer é não me deixar afetar por aquilo. é verdade. Tem que assistir pouca TV. Né? Viver focar no seu trabalho, no seu objetivo, nas suas Em coisas que coisas. mudem a Porque sua realidade. Ponto. que é a realidade. Porque quando você está focada naquilo, acontece. Isso Sim, é a questão da natureza, né? Consciência pura. Então, entra nas leis. É igual, por exemplo, a gente fala da questão dos florais, dos adaptogênicos, né? Que a Nicéia vende, que eu acho trabalha com isso que eu acho super interessante. Essa questão, ó. Dentro das 7 leis dos espirituais do sucesso, ou dentro dos adaptogênicos, que são as leis, né? Ele vai uhum, agir no hipotálamo e ele vai abrir essa consciência, sim, né? Então, é a lei do pertencimento, a lei da compreensão, a lei da causa e do efeito, né? Essas leis teria que ter uma consciência dentro de cada ser, né? Para ele se harmonizar, para ele se estabilizar. A abertura de consciência é muito difícil. e é um Porque, trabalho por exemplo, constante. constante, é igual você abriu tua consciência, eu vou focar nisso hoje, é isso hoje. Eu quero abrir minha consciência e focar na parte financeira. E vou melhorar. Então, porque eu quero abrir essa consciência. Existe a lei do pertencimento, aquela lei lá do passado, do pai, da mãe, aquelas coisas que ficaram. Existe a falta de equilíbrio e de estabilidade, existe, mas eu vou focar nisso, porque eu quero melhorar essa questão financeira. Porque realmente é difícil esse trabalho feito em cima do dinheiro em si. Né? Eu Sim, sei que é uma porque consciência difícil. existe uma força maior É. que querem manipular a gente para que tenhamos sempre uma quantidade limitada de dinheiro. Mas então, Érica, as pessoas vão ter que tomar aí os adaptogênicos. Sim, só É o que você colocou, que você oferece, porque a maioria não tem essa abertura. Vai ter que tomar os floraizinhos aí para melhorar. Não sim, tem mas aí como. não, mas aí a gente começa com um trabalho que chama mais a atenção da pessoa para uma coisa que é mais racional, que é mais Sim, prática do dia a dia dela. E aí, entre um conteúdo e outro, entre uma planilha e outra, a gente fala de trabalhar a energia do dinheiro, de não deixar ser isso. usado por ele.
Então a gente vai É pondo verdade. gotinhas de consciência dentro de um assunto que é extremamente prático e racional e do dia a dia. Sim, é Até que em verdade. alguma frase aquela pessoa desperta para o assunto, de verdade. É. Você fez o curso comigo e tal, e você despertou esse lado. Eu achei super interessante. O dia que eu ouvi, né, a Nicéia falando que você que fez a live com você a respeito da parte financeira, eu falei, nossa, que interessante, né? Aí a gente fazendo o curso da espiritualidade, iridologia, que mostra também essa questão do financeiro, da paz espiritual, né? Da energia que envolve, pessoa que está amarrado lá naquela questão presa ao passado e amarrado também na energia do bem ou do mal, né? Que Sim, entrou na ideologia, na tá. espiritualidade de ideologia, que eu falei, nossa, tá exercendo uma força, né, contrária. Às vezes você está trabalhando, trabalhando e você está exercendo aquela força contrária. Você não teve ainda essa consciência. Então, tudo isso me ajudou muito e vem me ajudando bastante. Porque quantas vezes a gente está fazendo uma coisa e exercendo aquela força ao contrário, E aí você gasta né? muito mais energia, você se cansa muito mais, você tem que redobrar ali, né, o seu esforço para que É, aquilo se realize, porque você está indo contra. isso. A partir do momento que você isso. vai a favor, que você flui junto com aquilo e que aquilo é uma verdade para você, não existe esforço, existe Fica muito pesado. fluidez. Isso, essa questão da fluidez. Eu comecei a perceber muito isso. Aí quando eu comecei a observar você, eu comecei a acompanhar e venho acompanhando outras coisas, eu comecei a ver, eu falei, nossa, eu estou trabalhando, mas o vento está soprando o contrário. Eu estou precisando melhorar aí, foi aonde que eu falei com você. Mas eu percebo, assim, eu percebo essa questão do vento quando ele sopra ao contrário. O E às que já vezes eu é entro num lugar, assim, eu observo tudo, eu falo, nossa, aqui a energia tá ao contrário. A pois gente é, percebe. eu percebi, eu relutei bastante para começar a falar de finanças de novo. Eu fui consultora financeira presencial até 2018. Em 2019 eu comecei os estudos das terapias com a Niceia. E aí eu dediquei 7 meses praticamente estudando. Eu fiz 360 horas de formação com a Niceia em 7 meses. Não só com a Niceia, com outros profissionais também, mas assim, foram muito, muito tempo de estudo. E por muito tempo, a Niceia me falou várias vezes que eu não devia ignorar todo o conhecimento que eu tinha anterior às terapias. Mas Sim, é verdade. eu não via como poder encaixar as duas coisas. Eu É, não, você eu não não tava. consegui, eu não enxergava isso. E demorou um É, tempo. Tanto que foi só em março desse ano que eu falei, nossa, os terapeutas têm tanta carência nesse assunto, né? Tem tanta bastante. dificuldade de entendimento, de não saber por onde começar, que chega a ser assim cruel da minha parte ignorar todo o conhecimento que eu tenho com finanças, que não é É. pouco, e não Uhum. compartilhar isso com os terapeutas e não tentar ajudar eles de alguma maneira. Chega a ser cruel da minha parte. E o que eu percebi foi como quando eu atuava só como terapeuta, o vento já estava fluindo na direção certa. Mas a impressão que eu tenho é que Uhum. quando eu uni as terapias com as finanças, esse vento ganhou força. A fluidez, Nossa. a fluidez ganhou correnteza, digamos assim. Tomou um Uhum. impulso, sabe? E é uma coisa que eu não me desgasto para falar, que não pesa em mim, não sofre. Hoje, sei lá, que É, horas são? encontrou o canal. É, Quase encontrou o 10 canal. horas da noite, nós estamos aqui e por mim a Nossa, gente, falamos demais. e por mim a Daqui a gente pouco o pessoal fala, ficava. essas duas não vão dormir hoje. E eu Não tô com a vou. voz meia fraca hoje para falar. Eu acho que eu falei muito até, não sei de onde saiu tanta coisa. A voz tá meia. Eu tô com um pouco de sinusite, minha voz não tá legal. Mas assim, eu gostei muito. É muito bom falar sobre isso. E durante a fala a gente consegue conscientizar de algumas coisas, de alguns erros e de coisas que você gosta e que é obrigado a fazer, né?
Tem coisa que às vezes a gente gosta, não gosta, mas que é obrigado Mas a é fazer. obrigado. E você começa fazendo sem motivação. Ah, eu faço isso porque eu tenho que fazer e pronto. Mas quando você começa a ver o resultado, a entender para que serve, você começa a ganhar motivação para continuar fazendo. O que faz Sim, sim. muitas pessoas desistirem dos controles financeiros é elas não conseguirem enxergar o real objetivo daquilo. Anotar só Sei. por anotar não leva ninguém a nada, e se você está fazendo isso, eu recomendo que você pare. Não anote só por anotar. Tá Anote, bom. Eu vou. anote, E põe energia. anote pondo energia, se libertando dessa crença de que é chato, de que é difícil, porque você sabe que tem um objetivo, você sabe o porquê você está fazendo aquilo, e você vai descobrir Sim. como analisar esse número. É Você, verdade. e aí você vai entender a estratégia disso. Entender a Sim. estratégia disso vai te dar inteligência financeira. É aí que muda a chave, não é fazendo o controle. O controle é um passo essencial para que você chegue nesse nível. Você não consegue Tá. chegar na inteligência financeira sem o controle. É verdade. A inteligência financeira não chegou ainda, mas vai chegar. Vai chegar, tem que começar do Tá, controle. E o controle, a tá bom. princípio, é chato, mas ele é necessário. Então, assim, eu não sei Sim. se você está sabendo, mas vou fazer um jabá, aproveitando que a gente já vai encerrar para não virar a noite aqui falando. A semana que vem, Isso. do dia 6 ao dia 9, eu vou dar uma série de aulas em que eu vou procurar mostrar o caminho inteiro, do controle Sim. financeiro ao cálculo da precificação, a análise dos números, da importância da Sim. análise, de que tipo de informação você pode extrair dessa análise. Mas vai ser uma aula fechada, não vai ser aberta para todo mundo. Então tem que se inscrever. O link para Tá. inscrição está na bio do Instagram. Então, quem está assistindo tem interesse e ainda não se inscreveu, corre lá, se cadastra no link que está na bio do Instagram, que aí vai conseguir assistir às aulas e vai tirar dúvidas, enfim. A última aula Vicky. é só para tirar dúvida, então não deixa de Tá. anotar, não deixa de, né, assistiu a aula, está com dúvida, anota qual é a dúvida, coloca lá nos comentários, que vai ter uma parte de comentário na aula, porque na última aula eu vou só tirar dúvida. Então é Tá importante bom. Eu que vou fazer anote. vou me inscrever, eu vou fazer essas aulas suas aí que eu tô Isso. precisando. Porque Que você vai é, ver. mesmo depois de muitos anos de trabalho, a gente tem que. Agora a gente vai viver com menos, né? Começa a aposentar, você tem que viver, Tem que trabalhar menos, mas não necessariamente ganhar trabalhar menos menos. e aprender a viver com menos. Mas não Não, necessariamente mas ganhar eu não menos. vou parar. Não, mas deixa eu falar, eu não vou parar de trabalhar. Não vou parar, eu vou morrer trabalhando. Ai, que Eu vou fantástico. ficar velhinha trabalhando. Vou, Ótimo. não é, meu objetivo não é parar. Não tem graça, não tem lógica. Eu vejo a pessoa, eu aposentei, eu tô parada, eu não vou fazer mais nada. Me dá até um estresse, eu até saio de perto. Isso é triste, Porque, é triste, né? triste, não. Tem tantas coisas você pode fazer, sabe? Com amor, plantar, colher, sabe? Criar Ajudar o alguma coisa. próximo, né? Fazer um Trabalhar trabalho com futebol. voluntário. Tem Sim, muitas nossa, coisas. eu sou assim, sem ideia, não vou parar mesmo, não. Eu vou até o fim. Que Vou ficar fantástico, trabalhando até Valmilda. domingo. Tá bom? Adorei o nosso Isso aí. papo. Gratidão infinita por Gratidão. ter disponibilizado esse tempo para nossa conversa. Agora vai ficar É. salvo. Eu vou salvar a live, vai estar lá no IGTV para assistir depois. E gratidão por tudo. Ai, Te muita espero. gratidão. Eu agradeço muito você ter me descoberto aqui para a gente falar sobre isso. Na verdade, eu tenho um pouco de receio de falar dessa questão financeira, mas muito obrigado. E eu agradeço muitas pessoas que me ouviram aí, que assistiu a gente. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa enxergar, ter essa consciência de melhorar a nossa vida, melhorar a vida das pessoas, dos próximos, né? Das pessoas que estão ao nosso lado. Obrigada aí, vai, irmãninha. Minha irmã está assistindo. Eu aprendi muito com a minha irmã a parte financeira, porque ela que é o nosso quebra-galho aqui, né, nas partes financeiras.
É a Olha, única que conseguiu fazer faculdade de direito, de administração. O resto é tudo comum, assim. tá A gente fez umas convidada faculdades. também para assistir a jornada que eu vou fazer a semana que vem, as aulas. Se inscreve lá E e eu espero vocês ela vai duas, gostar. que aí o quebra-galho fica mais profissional. Tá bom, então. Muito obrigada. Gratidão por tudo. Gratidão, viu? Excelente, abençoada noite para todos. Um beijo. Amém. Um beijo.